Segundo a Organização Mundial da Saúde, estima-se que existam 450 milhões de pessoas com distúrbios linfáticos, o que representa 15% da população mundial. Alguns desses distúrbios podem influenciar no surgimento de erisipela. Para explicar o que é essa doença e por que o seu diagnóstico é difícil, a gente conversa com o angiologista e cirurgião vascular, Dr. Rodrigo Gurgel. Doutor, seja muito bem-vindo à nossa casa mais uma tarde. Obrigado, eu que agradeço. Boa tarde, doutor. Obrigada. Confiança. Obrigada. Doutor, eu já cheguei até quando eu vi as fotos, né? Eu falei, nossa, parece que eu já vi isso. E a gente confunde com outras doenças, né? Muita coisa. O que ela é? A gente chama essa confusão de diagnóstico diferencial para o médico, na verdade, né? Você olha, você acha que pode ser várias coisas, né? E então tem que fazer uma pesquisa bem profunda para descobrir qual é o real problema, né? Por isso que é difícil de diagnosticar, doutor? É bem difícil o diagnóstico. Nossa. Na verdade, a linfangite, né, que é o primeiro passo, ela é um processo inflamatório, né, dos vasos linfáticos, que são os vasos que levam os glóbulos brancos, as células de defesa, que levam grande parte da gordura liquefeita do corpo, né, e da água. Tanto quando a gente faz a drenagem linfática, né, para perder volume, exatamente isso. É o estímulo manual que se faz para o líquido entrar dentro do vaso e ir embora. E esse vaso, ele inflama, tá? Essa inflamação, ela tem diversas causas, né? Pode ser uma causa infecciosa, tá? Ou não. Pode ser uma causa medicamentosa, uso de medicamentos. Pode ser alguma impregnação, né, que a gente pode ter no dia a dia de metais, de alguma coisa mais pesada. Mas causa inflamação e dá um problema sério no processo circulatório. Doutora, a gente tem umas imagens aqui, já começou aqui com as imagens. E quando a gente olha, a impressão é que queima, que arde, doutor. Sim. Como que ela acontece? O que é a diferença de uma coisa para outra? Na verdade, isso daí é uma evolução da linfangite, tá? Que já entra na questão da erisipela. A linfangite, ela apresenta dor, tá? Ela apresenta, a gente diz que é um cordão eritematoso, é um cordão vermelho que fica quente, fica dolorido, tá? Dá uma queimação muito forte e o paciente, quando ele tem a linfangite, ele pode evoluir com febre, com calafrio, né? Pode desenvolver desidratação. Então, a linfangite ela é bem localizada e ela pode ser causada, como nós falamos, ela pode ser infecciosa e dentro da infecção ela pode ser bacteriana, viral, inclusive o vírus que mais causa é o vírus que causa a chikungunya, que é a Wuchereria bancroft. Então, quem tem a chikungunya tem que tomar cuidado, que pode vir a desenvolver por uma impregnação ali, por uma colonização desse vírus. E ela pode ser por fungo, então tem que tomar cuidado com as frieiras, que são portas de entrada. Olha isso, micose, por exemplo. Frieira pode ser uma porta de entrada. Por isso que ela pode acontecer em qualquer parte do corpo, não só nas pernas, pode acontecer no rosto, no braço, mas principalmente nas pernas, né? Ali a gente já tem uma evoluçãozinha no rosto. Doutor do céu. E quando ela evolui demais, ela deixa de ser localizada, ela passa a ser uma erisipela, não mais uma linfangite. E aí ela começa a infectar os tecidos subcutâneos. Nós que somos vasculares... Chama necrose isso, doutor? Ou chega a dar uma necrose? Ela pode dar a necrose em último estágio. Na verdade, ela começa a destruir o tecido da pele e o tecido subcutâneo. E aí a gente chama de erisipela, que existem dois tipos, né? A gente chama de erisipela gangrenosa. Ela abre ferida. Quando ela vai mais profundo, acontece isso, que é a erisipela bolhosa, ela dá bolha. A bolha. Então, ela vai mais profundo, ela pega a pele, pega o tecido subcutâneo, chega no músculo, né? E aí ela pode causar um estrago bem grande. Mas, doutor, até chegar nesse ponto, é rápido ou não? Então, depende muito. Se a colonização de bactérias ou de vírus for muito grande, ela é muito rápida. Pode, em 24 horas, o paciente aparecer com uma placa vermelha na perna, bem delimitada, parece que queimou só um pedaço da pele, e é exatamente isso. Queima por dentro e, em 24 horas, ela pode colonizar. Esse é uma linfangite, né? É bem localizado, tá vendo? Ela é um pouco mais clara e ele parece... Parece um cordão. Exato. Né? E aí, olha, ela já começa a evoluir. A linfangite, ela é muito confundida com um quadro chamado de tromboflebite, que é a inflamação da veia.
né? E parece realmente. Só que com o passar dos dias, a tromboflebite ela não gera uma febre muito rápida, ela não gera calafrio, ela não gera queda de pressão arterial. E ela vai começando, a linfangite ela vai começando a se espalhar, ganhando a característica de erisipela, que é aquela fotinha que a gente viu antes, e já começa a colocar o paciente mais acamado, e aí às vezes tem que ir até para o hospital, dependendo do nível que ele apresenta do quadro. Doutor, quem tem, por exemplo, diabetes, é mais predisposto, ou como é que fica essa cicatrização? Muito mais, porque os mais predispostos a desenvolver a linfangite e evoluir para erisipela são idosos, diabéticos, pessoas que têm imunodepressão, pessoas com problemas renais, com alguma infecção mais grave já pelo corpo viral, as DSTs quando elas estão mais evoluídas, pessoas que têm câncer, têm algum tumor em tratamento, pessoas que já têm o linfedema, que é a perna inchada, já apresenta a perna inchada, pessoas que apresentam úlceras e principalmente as pessoas que apresentam varizes em graus mais elevados e uma má circulação. Porque assim, a gente está falando da linfangite, que é o vaso linfático, mas quando ela evolui para a erisipela, nem sempre está localizado só no vaso linfático. Ela pode vir pela circulação da veia também. Então, quem tem um problema circulatório venoso pode desenvolver, né? Como acontece isso? O sangue ele não sobe na quantidade nem na velocidade certa, fica ali parado. Entra uma bactéria, principalmente, que pode ser por uma ferida, por um canto de unha, aquele bifinho da unha quando tira, bem pequenininho, por ali. É uma bobagem, um corte. E agora, mosquito, pernilongo, que a gente começa a coçar, pode dar também, doutor? Pode, porque coça, abre uma feridinha, já é uma porta de entrada. E ele entrou, encontrou aquele sangue parado, virou piscina. Ali ele tem tudo o que ele precisa. Oxigênio, né? Se for um agente aeróbico que precisa de oxigênio, tem nutriente, ela fica ali se proliferando, chega uma hora que ela vai para debaixo da pele. Por isso que o dermatologista às vezes também cuida da erisipela, porque ela é uma infecção de origem circulatória, mas de proliferação cutânea, de pele. Ela pode ficar só na parte de cima, mas ela pode aprofundar. E quando aprofunda, as coisas começam a ficar um pouquinho mais sérias e drásticas. Porque ela vai para a derme, vai... Exatamente. Uma das consequências, né, quando entra em descontrole, é uma fascite necrosante. A face é uma película, igual esses paninhos que a gente usa ali para limpar na cozinha, bem fininho, que cobre o músculo e dá formato a ele, né? Então, se você quiser desfazer o músculo, você abre e faz aquele paninho. Isso é uma face, ela é bem inervada. Quando ela bate ali, ela começa a necrosar. E aí a necrose, ela pode ficar ali, isso pode gerar até a amputação do membro, ou então ela pode permitir que a bactéria chegue no osso. Qualquer doença que chega ao osso, a proliferação é muito rápida. E aí, doutor? Então, aí tem que entrar com internação. O tratamento, ele é feito com alguns cuidados. Quando em casa, antibiótico, perna elevada, evitar alguns tipos de alimentos, principalmente os alimentos que são vasodilatadores. Amendoim, derivados de porco. Alguns pacientes perguntam assim para mim, o que são os alimentos vasodilatadores que eu tenho que evitar? Perdão. Todo alimento que você lembrar assim, se eu comer vai me dar calor. Eu vou suar, né? Aquelas comidas mais pesadas, mais cheias de condimento. Então, perna elevada, bastante líquido, evitar alguns certos tipos de alimento, tratar muito a ferida, se tiver uma ferida, para fechar aquela porta de entrada, e o antibiótico. Se o paciente não responde em 48 horas, apresenta piora, a perna começa a ganhar uma característica pior em relação ao que a gente já viu aqui, aí não tem jeito, aí tem que internar, porque se ela prolifera, aí começa o risco de amputação. Meu Deus, tem perguntinha do Instagram, doutor? Temos uma perguntinha para o doutor, vamos ver aqui, ó, da doutora Aline Gurgel, olha lá. Boa tarde, quanto tempo demora para curar erisipela? Obrigado pela pergunta. E aí, doutor? Vamos lá. Vamos lá. Então, quando ela é tratada em casa, entre 5 e 7 dias você já começa a ver o resultado. Mas a pele volta ao normal, doutor? Então, uma das sequelas pode ser a pele apresentar uma característica de queimadura. Eu te explico por quê. Mas pode prolongar até 14 dias para a erisipela ser curada em casa. No hospital, a gente pode levar de 21 a 30 dias de tratamento. Nossa, bastante. Que é um ciclo de antibiótico intravenoso muito grande. Interessante ela pode deixar uma marca, uma mancha na pele.
Porque como ela afeta o tecido subcutâneo, ela causa uma queimadura, porque está inflamado, né? A inflamação ela é quente. Você imagina uma cicatriz de queimadura por fora, que deixa aquela pele repuxada, ela acontece por dentro. Então, a derme ela começa a ser repuxada. Então, tem pessoas que apresentam a perna mais escura, como uma bota. Apresenta a perna mais repuxada, tá? Que a gente chama de... A característica da perna no padrão de garrafa de champanhe invertida. E exatamente assim, ela é grande e vai afinando, vai ficando bem fininha. E fica escura por causa dessa queimadura e porque o sangue que ficou ali parado, depositado, ele seca. E o ferro do sangue causa essa coloração castanha, chama dermatite ocre. Nossa, doutor. Então, assim, quando a gente sente, por exemplo, que a nossa pele, porque coçou demais, ou porque de repente está sentindo queimar e vê esse vermelhão, o quanto antes ir ao médico para ver, melhor. Sim, porque pode ser uma linfangite que já está evoluído para uma erisipela, já existe uma infecção. Quando ela começa a não ser delimitada, começa a ser muito espalhada, dá algumas bolhas, e não há uma delimitação daquele local, aí já chama celulite, que é uma infecção não delimitada ali na região. Agora, quando ela delimita, ela repuxa a pele fica seca, fica quente, fica vermelha, e aí pode evoluir com a bolha ou parar assim, e evoluir com febre alta, aí a gente já sabe que é uma erisipela, independente do tamanho, tá? Porque alguns pacientes acham que para ter erisipela precisa a perna inteira ficar comprometida. Não, às vezes é uma área bem pequena, mas que já está dando íngua. Doutor, está dando uma íngua aqui na minha virilha, atrás do meu joelho, já está dando febre, corre que é erisipela. Não precisa ser grandona, pode ser uma coisa pequenininha. Pequena. Já começou a espalhar, já é hora de ver. Quem é alérgico tem mais também predisposição ou não, doutor? Às vezes sim, dependendo do tipo de alergia, porque a alergia às vezes tem uma imunodepressão, alguma alteração da defesa, pode ser respiratória, pode ser de pele, então pode realmente ser pessoas que têm um risco um pouco maior. Quem teve uma vez pode ter a segunda? Pode. A erisipela é uma infecção associada a uma má circulação. Quem tem má circulação pode ter 1, 2, 3 vezes. E quando tem várias vezes, a gente faz esquema de antibiótico intramuscular, às vezes a cada 21 dias. Para evitar. Para evitar. E aí você controla, consegue reverter, embora tenha as sequelas, mas você tem que evitar. A gente tem que fazer um tratamento que a gente chama de profilático. Te dou o remédio, te dou o tratamento para que você não tenha o problema novamente. Então, aí é pancada. Doutor. Porque é muita injeção. É muita injeção. Que a gente tem que ter muito cuidado. Então, essa coisa de bobeirinha, né? Vai pra praia, deu fungo, frieira, micose. Tô coçando aqui. Nossa, que delícia coçar. Para com isso. Minha unha, às vezes é só um vermelhinho aqui. É uma picadinha de mosquito. Eu já tive pacientes que desenvolveram da picada de mosquito uma erisipela. Eu já tive pacientes que desenvolveram por causa da alimentação. Nossa! Eu tenho uma paciente que ela ela tem o linfedema muito controlado. Depois de 15 anos, ela conseguiu diminuir o volume da perna, ficou algo mais controlado. Mas ela viajou e aí eu sempre falo, não pode comer isso, isso e isso. Ela foi, comeu o que não podia, começou a sentir mal, começou a sentir a perna inchar, começou a ficar vermelha e desenvolveu uma erisipela. Atenção. Toda vez que o doutor vem, ele traz uma coisa pra gente, né? Ficar prestando atenção. Mas atenção, minha gente. Doutor, muito obrigada por hoje, viu? Imagina. Seja sempre bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço. Você de casa, aproveita para seguir o doutor na internet, @doutordr.rodrigogurgel. E alimentação, água, exercício, sempre bom, né, doutor? Sempre o melhor tratamento é esse. Saúde. Para prevenir sempre tudo. Claro, é mais barato e mais prazeroso. Com certeza. Léo, aprendemos, hein?